Olá, alunos, estamos aqui para dar início, continuidade, né, ao nosso curso de aperfeiçoamento de garçom e capacitação. Muito bem, nesse bloco, desse módulo que vamos iniciar agora, nós vamos falar sobre relações humanas. E para a gente falar em relações humanas, nós temos que entender o histórico da evolução do mercado, não só de trabalho, como o mercado de produção. Tá? E nós não temos como fugir e falar da Revolução Industrial. Você, aluno, deve ter em algum momento da sua vida, em algum curso, estando na escola, você deve ter ouvido falar em Revolução Industrial. Foi um momento entre o século XVII e o século XIX, onde houve toda a evolução de máquinas, de tecnologias, nos preparando para esse momento que estamos hoje, onde as tecnologias dominam. Mas tudo isso teve um início. Nesse início que, que é a Revolução Industrial no mundo inteiro, iniciou-se na Inglaterra, mas no mundo inteiro, houve-se a necessidade da relação patrão-empregado, onde organizações de funcionários, sindicatos se organizavam para que essa relação fosse bem definida através das leis. E não somente isso, na Revolução Industrial nós tivemos toda a evolução das máquinas, né? Nós começamos a falar do trem a vapor, depois dos automóveis, muitos outros utensílios, que tudo isso as indústrias tiveram que empregar. Empregando grandes massas, existe as relações entre as pessoas dentro das organizações. Tá? É aí que entramos e trazemos isso para a nossa área. A relação com o seu colega de trabalho, com o seu patrão, a necessidade de sempre estar se qualificando, sempre se atualizando, principalmente nessa área de alimentos e bebidas, onde nós temos uma relação direta com o cliente, não se tem tecnologia para ainda nesse sentido de que, e eu acredito que não vai haver tecnologia que vai esfriar essa relação pessoal que nós temos na nossa área. Muitos clientes vão ao restaurante porque eles querem ser atendidos por uma pessoa, ter uma relação com aquele atendente, gosta do local porque aquele atendente é agradável, tá? Pessoas que gostam de trabalhar na nossa área porque a relação é muito direta. Então tudo isso é muito importante para o nosso caminhar profissional, tá? Então vamos lá, falando desse breve histórico, né? Como eu estava dizendo para vocês, a Revolução Industrial, nós podemos dividir ela em quatro etapas, né? Ela deu início nos anos de 1760 a 1840. Ela se difundiu na Inglaterra, onde desenvolve as primeiras máquinas a vapor que impulsionam o crescimento têxtil e de ferro. Em 1825, o engenheiro George Stephen, o pai das ferrovias, lança a primeira locomotiva a vapor. Uma locomotiva a vapor, você imagina quantas pessoas envolvidas, né? Existe uma tecnologia adquirida, existe toda uma mecânica para produzir isso e precisa de pessoas. Então começou essa revolução. A partir de 1850 e 1945, avanços na indústria química, elétrica, de petróleo, de aço, permitem invenções como o navio a vapor, a prensa móvel, a energia elétrica, o telefone, o carro e a produção de massa de bens de consumo.
Em 1906, o brasileiro Alberto Santos decola com sucesso o avião 14 bis. Alberto Santos Dumont, que todos nós conhecemos, já ouvimos a história e já ouvimos falar, que foi um dos propulsores da invenção do avião. Existem informações na Europa, na França, que eles alegam eles terem inventado o avião. Bom, mas em resumo não é esse o caso. Todas essas revoluções industriais, todos esses inventos, toda esse boom da indústria, houve necessidade de invenções. E cada invenção, vamos falar aqui, por exemplo, de uma prensa, né, para uma indústria de construção de um carro ou de um componente de um navio ou um trem a vapor. Então já é um outro segmento de outro segmento da indústria que vai produzir um equipamento para que se chegue à construção de um navio a vapor, por exemplo. Então a gente percebe que é um efeito cascata. A cada invenção, as indústrias iam sendo montadas para suprir essa necessidade do mercado, dessas revoluções de componentes e tudo mais. Muito bem. A partir daí vem o período pós-guerra e a virada do milênio. Foi marcada por transformações profundas na produção, pela rapidez do desenvolvimento das novas tecnologias, que mudaram a indústria, as economias e a sociedade. Uma das mais importantes foi a internet. Muito bem, nesse período a gente fala é o período da Revolução Industrial, mas falamos da Revolução Tecnológica. Foi um período de transição. Entre 1950 e 2000, esse período de transição eu chamo até de uma revolução tecnológica. Muita mão de obra foi substituída, tá, pelas tecnologias, pelas máquinas, certo? E essas mudanças ocasionaram vários conflitos. Nesse período, em 1950, no Brasil, já as leis, em 1930, né, entre 30 e 50, já foram criadas leis trabalhistas, onde a relação empregado e patrão tiveram que seguir certas regras, porque com a substituição, máquinas substituindo pessoas, elas eram simplesmente dispensadas, as pessoas não tinham muito os direitos garantidos. Tá? Então foi um período de transição complicado, onde a tecnologia entrou, a necessidade das pessoas se qualificarem, se enquadrarem nessa nova realidade, trouxe bastante conflito. Eu falo que é um conflito de transição, onde as pessoas tiveram que se adaptar a isso, a máquinas, onde existe uma produção manufaturada, que seria feita por pessoas manualmente, as máquinas tomaram conta, foram substituídas essas pessoas. E isso existe até hoje, tá? É uma coisa que vai acontecendo. Nós mesmos podemos falar a nossa relação aqui. Hoje não se necessita uma sala de aula física para poder se dar aula. Hoje você consegue conhecimento, você consegue adquirir, se profissionalizar, até fazer um curso superior, até de mestrado, seja ele qual for, pela internet. Então não precisa mais parte física. Isso substitui várias etapas de uma sala de aula, de uma secretaria para fazer toda uma parte burocrática, sabe, de professores, diretores. Eu, por exemplo, aqui com vocês, eu estou gravando essa aula
E eu posso ter milhões de alunos, tanto no Brasil como no mundo, depende das adaptações, tudo que eu for fazer e tudo que for evoluindo. Então a tecnologia, e principalmente a internet, trouxe essa, essa transição, essa revolução que eu chamo de tecnológica. Né? E nos dias atuais, com o conceito da indústria 4.0, foi criado pelos alemães em 2011. Ela se refere às chamadas fábricas inteligentes, que reúnem inovações tecnológicas e automação, controle da tecnologia da informação para aprimorar os processos de manufatura. Que é aquilo que eu estava dizendo para vocês. Ao invés de pessoas fabricando um certo produto, as máquinas começaram a fabricar. Então, 10 pessoas fazendo um produto X foram substituídas por uma máquina substituindo 10 pessoas e fazer o mesmo trabalho, sendo que você teria só uma pessoa para poder operar. Tá? Então a ideia foi essa, tá? Nos dias atuais. Com isso, a concorrência no mercado é muito grande. Não é à toa que temos o nível de desemprego, que os governos colocam como tolerável, mas é uma coisa que acontece. Se você não se qualifica, você pode ficar muito tempo desempregado, perder o emprego e não conseguir se encaixar no mercado. Tá? Então, essas foram as 4 etapas dessa revolução industrial. E nós chegamos às relações humanas. Nesse quadro aqui, nós vemos toda a tecnologia dominando e nós vemos o homem tendo uma relação muito estreita, muito próxima das máquinas. E nós perguntamos, e as relações humanas? Como é que ficamos? Tudo bem, temos a tecnologia, não preciso de pessoas para certas etapas, para fazer, mas e as relações humanas? E como você, hoje, estando trabalhando, no seu trabalho, seja ele qual for, como está a sua relação com o seu próximo, com o seu colega, com o seu cliente? Será que isso também está automático? Pergunto isso até para vocês que estão fazendo o curso, que já são profissionais da área. Será que você não está automatizado como as máquinas? As máquinas, elas são essenciais, mas elas têm que ser olhadas como ferramentas de apoio. Tá? Ela não pode substituir aquilo que a máquina, mesmo que se crie, como se tem hoje a ideia de se criar uma inteligência artificial, ela nunca vai ter a essência do ser humano. Tá? Ela nunca vai substituir a essência do ser humano. E essa relação humana, ela é muito importante, principalmente para o nosso trabalho. Tá? Você que já trabalha na área, você que está se ingressando nessa área, ou talvez nem venha trabalhar nessa área, está fazendo o curso, mas vai trabalhar numa outra área. A relação humana é importante em todos os lugares. Tá? Até para você ter um convívio bom com as pessoas. A competição é muito grande. Tá? Existe a competição entre funcionários dentro do seu local de trabalho. E você precisa estar preparado. Preparado para não entrar num sistema de vou passar a perna no meu próximo, vou entregar meu companheiro por isso, por aquilo, porque nós temos problemas diversos dentro de um local de trabalho. E a minha dica é a seguinte: faça a sua parte, faça o seu trabalho, faça ele bem feito, e se for solicitado fazer algo a mais, faça o diferencial. Tá? Quanto às relações humanas, e quando a gente passa até por uma parte, falamos até de uma coisa particular, tem pessoas que às vezes não vão com o seu jeito de ser, criticam você, você vê que a pessoa faz
um jogo sujo com você dentro de uma empresa, uma competição suja, né? Não leve isso em consideração, faça o seu trabalho, tá? Não olhe para provocações, não deixe que isso tire você do foco do seu trabalho. Faça a sua parte. Outro detalhe, busque sempre conhecimento, mesmo dentro da empresa. Até mesmo aquela pessoa, tá, que subestima a sua inteligência, a sua capacidade profissional, ela tem o conhecimento e até te fala assim, poxa, mas você não sabe trocar uma toalha de mesa? Você não sabe segurar uma bandeja? Sinceramente, fale para ela assim, olha, o que eu sei é muito pouco, você sabe mais do que eu, você pode me ensinar, pode me passar? Eu falo assim, um exemplo como esse, que é simples e até corriqueiro, mas tem outras coisas, tem bebidas, você vai se deparar com várias situações onde você não vai saber tudo. Essa pessoa mesmo que te esnoba, ela mesmo um dia passou por isso. Ela foi com certeza esnobada, até humilhada, para aprender o que ela aprendeu. E o que eu quero passar para vocês é que não chegue a esse ponto. Vocês vão adquirir o conhecimento, passe para as pessoas, ajude as pessoas. Eu aprendi que quando eu trago uma pessoa para mim, quando eu passo conhecimento para ela, eu trago um aliado. E eu senti isso na pele. Muitas pessoas que eu ajudei passando o conhecimento, mostrando o caminho das pedras. Quando a gente fala o caminho das pedras, é aquele caminho que é difícil para a gente poder chegar a um objetivo dentro do trabalho. E essas pessoas viraram verdadeiros amigos. Há pessoas difíceis que tinham todo o conhecimento, mais de 20, 30 anos de casa, que eu tive que me refazer como pessoa para chegar até ela, ter a amizade dela. E uma pessoa, de repente, sabe, a pessoa é horrível em questão de relacionamento. Mas o que eu fiz? Eu pegava o melhor dela, absorvia. O pior eu nem deixava entrar. Porque se você deixar entrar o pior de uma pessoa, você falar, olha, aquela pessoa é insuportável, aquela pessoa é isso, tal, a qualquer momento vai haver um conflito. Se você ignorar de uma maneira, dê sempre um bom dia, sempre um boa tarde, mesmo que a pessoa não responda, faça a sua parte, entendeu? A não ser que a pessoa chegue para você, eu não quero que você me fale bom dia, tudo bem, eu não vou falar bom dia, mas sempre vou olhar com os olhos sem maldade. É difícil? É muito difícil, não é fácil, mas é melhor para você no teu ambiente de trabalho, ok? Então nós vamos parar aqui agora nesse primeiro bloco e nós vamos falar mais sobre a relação, tá? As relações humanas, que isso é muito importante, tá? Para o teu trabalho no teu dia a dia, ok? Então ficamos por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço.